Boa noite, meu nome é Alexandre Nirenberg, eu sou discente do Programa de Mestrado Profissional em Clima e Ambiente, do IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, e eu tenho um projeto de mestrado que é um sistema de alerta prévio de inundações, e hoje eu vou apresentar a avaliação das medições da inundação que aconteceu no dia de hoje, 9 de dezembro, resultado que foi causado pelo ciclone extratropical que está atingindo aqui a região sul, né? Então, aqui na apresentação eu vou mostrar um pouco da área de estudo, para quem não conhece. Eu vou mostrar a visualização dos gráficos de cota gerado pela estação do SAPI, que está medindo os dados desde 1º de janeiro desse ano, e os dados de precipitação previstos, calculados pelo MERG, também em gráfico, e depois eu vou apresentar aqui a leitura do pluviômetro de copo e comparar com os dados obtidos do MERG, e fazer uma outra comparação dos dados da régua linimétrica com os dados medidos de cota do sensor ultrassônico. Depois eu vou mostrar o resultado de um e-mail automático informando do alerta da inundação e as fotos do evento. Eu sou orientado dos professores Sérgio Petrosic e co-orientado pelo professor Matias Schramm. Lembrando que o material desse projeto ele vai estar todo disponível aqui no GitHub. Bem, então a área de estudo aqui, o meu estudo de caso é no norte da ilha. Então, eu já tenho instalado aqui o pluviômetro, nessa bolinha azul, e a estação 01, que é a que está medindo as cotas, nessa ponte aqui, na bolinha amarela. E ele transmite os dados via rádio LoRa para o roteador que se encontra aqui dentro da minha casa, recebe os dados via rádio LoRa e transmite via Wi-Fi para um servidor na nuvem, onde eles são processados. As outras estações elas ainda não foram instaladas. Bem, então hoje praticamente choveu a noite toda, mas não foi um volume significativo. A cota do nível aqui estava praticamente constante, em torno de 32 centímetros por aí. E daí, esse horário aqui, só deixando claro que esse horário aqui é UTC, tá? Então, mais ou menos aqui, então, umas 11 da manhã, começou a subir o nível mais rapidamente. E em menos de uma hora ele passou de 30 centímetros, 32 para 1,63 m. Então aumentou mais de 1,30 m. E daí depois ele foi caindo gradativamente até umas 2 horas da tarde, mais ou menos. Então esse gráfico aqui está sendo gerado automaticamente desde 1º de janeiro pela estação 1, que eu vou mostrar depois. E esse aqui foi o evento então da inundação que ele registrou. Bem, para ter uma base do que desse aumento de cota com comparativo, né, vai ser instalado aqui no local um pluviômetro, né, mas enquanto ele não está também, eu estou fazendo o upload dos dados horários do MERG, lá do MERG CEPTEC, o produto MERG CEPTEC, lá do INPE, né, Instituto de Pesquisas Espaciais, né. Eles fazem os cálculos da precipitação para a América do Sul inteira, disponibilizam online, e o que eu faço, eu coleto esses dados, eu estou coletando os dados integrais do ano de 2025, e eles vêm horários, né? Eles vêm com uma defasagem de em torno de 5 horas, porque o horário dele é UTC também, e ele leva mais ou menos umas 2 horas para processar em relação ao horário local. Então tem uma defasagem ao todo de 5 horas.
mas aqui deu para ver esse dado medido em que teve um pico máximo calculado pelo MERG de 47 milímetros, né? Mais ou menos aqui ao meio-dia, né? Esse horário está em UTC também, tá? Então teve aqui a chuva aqui 7654, a chuva da madrugada, né? Em menor volume, né? Em torno de 10 milímetros, e depois o pico aqui na manhã, tá? Eu estou migrando esse banco de dados aqui, onde tem esses dados aqui, para esse outro que é um banco novo. Então, no momento eles estão separados, mas depois eles vai ser podido visualizar o dado de prestação e de cota no mesmo gráfico. Então, quando eu faço o processamento dos dados do MERG, eu faço o processamento exclusivo para o meu ponto de interesse, que é esse ponto aqui, da coordenada geográfica dessa estação aqui. Ele pega uma área que é um quadril do MERG, um quadril de 11 por 11 quilômetros, e ele vai me disponibilizando, eu processo então os dados para a minha latitude e longitude da minha estação 01, tá? E aqui eu tenho, então deu para ver aqui ó, que ele começou 8, 7, 6, 5, 4 da manhã começou a marcar aqui 3.7, né? O horário que está em UTC. Até a última leitura aqui, até próximo do horário atual. Agora são 22h55 da noite, foi registrado até as 22 horas, né? 7, 8, 9, 10, né? Até 22 horas daqui, tá? Então, agora eu vou mostrar o comparativo desses dados de leitura aqui do MERG, que geraram essa curva aqui, né? Essa curva aqui é feita com esses dados e com relação ao que eu estou medindo manualmente com um pluviômetro de copo da Incoterm. Então, eu estou fazendo leituras ocasionais do pluviômetro Incoterm. Eu medi às 7h20 da manhã, deu 22 milímetros, que foi o acumulado da noite. Depois eu medi às 11 horas, que ele está aqui com o copo cheio, que deu 102 milímetros. Que é o da foto aqui, e depois eu medi novamente às 14h30, isso aqui é hora local, que deu mais 12 milímetros, e depois eu medi às 18 horas, deu 8. Resumindo, do pluviômetro Incoterm, medida manual, do pluviômetro de copo, deu 144 milímetros. Dessa madrugada aqui até as 18 horas foi a minha última leitura. E convertendo os dados ali do MERG para o horário local, com a última leitura aqui equivalente a 17 horas da tarde, por causa da diferença do horário, ele deu equivalente a 94 milímetros calculados, o que deu uma diferença do real para o previsto para a minha área, para a minha região de interesse ali, que é o quartil de 11 por 11 quilômetros, em que o meu ponto se encontra, ele deu uma diferença de 49 milímetros para menos para o MERG. Agora, com relação ao comparativo de medidas da prestação do pluviômetro, aqui o título ficou errado. Esse aqui, na verdade, é o comparativo das medidas da régua linimétrica, que é uma régua que está instalada numa ponte, nessa ponte 2 aqui, com os dados medidos pelo meu sensor ultrassônico que estão nessa estação 01, que é aquele sensor amarelo que eu mostrei ali no mapa de localização. Então eu fiz algumas leituras da régua linimétrica, horário local aqui 11h34, ela estava medindo 123 centímetros, e o sensor ultrassônico ele acusou 143 centímetros, deu uma diferença de 20 centímetros a mais para o sensor ultrassônico. Depois, às 11h39, ou seja, 5 minutos depois, a régua já estava medindo 134, aumentou 11 centímetros, e o sensor 136, uma diferença de 2 centímetros. Depois, ao meio-dia e 26,
139 para 141 e ao meio-dia e meia 135 para 136, diferença de 2 e 1 centímetro. Então, só quero deixar claro aqui uma coisa, né? Que a estação com o sensor ultrassônico é essa aqui, e o pluviômetro e a régua linemétrica, desculpa, está nesse ponto verde aqui da estação 2. Dá aqui em torno uma distância de mais ou menos uns 40, 50 metros entre esses dois pontos. E o rio ele está enchendo por aqui, né? Então aqui ele forma mais turbulência, né? Ele tem a pressão jogando água para lá, para a saída, né? Que ele vai sair seguindo o canal aqui, cruzando a rua, né? Então, existem alguns detalhes aí a se considerar, né? Na diferença, né? Um ponto que eu observei é o seguinte: nessa medida das 11h34 aqui, que é o equivalente às 14h34 aqui, que foi a medida dos 148, essa aqui é a medida convertida, que é o equivale ao nível. Essa aqui é a medida que o ultrassom mede, né? Ele tem um zero equivalente a 2,91 m de altura, que seria como se fosse o rio seco, ou seja, ele está a 2,91 m do nível considerado o nível do rio, tá? Então, aqui eu estou medindo, obviamente, o que está registrado no banco é a altura do ultrassom, tá? Então não é o valor da água, eu tenho que fazer a conversão. Então daí aqui, esse das 14h34, das 11h34, que esse aqui está em UTC, esse aqui está local, ele foi equivalente a 148, que dá 1,43 m aqui. Mas dá para ver que o sensor aqui está medindo praticamente a cada 1 minuto e pouquinho, 1 minuto e meio. Um pouco antes ele mediu 138, depois 148 e depois 164. Tá? Uma das possibilidades que eu vejo dessa variação aqui nesse curto intervalo de tempo aqui, que foi de menos de 4 minutos, as ondas formadas, porque o sensor está mais próximo da chegada da água e a água fica mais agitada ali. Quando a água chega já na régua linemétrica, ela tá mais um pouco mais estável, não tanto, mas ela é mais estável, né? Depois eu vou mostrar nas fotos. Então talvez essa variação aqui tenha a ver com ondas provocadas, né, que daí vão interferir o ultrassom vai medir a altura até o topo da água, né? Então se tiver onda ele vai medir ou no baixo ou no alto, né? Então pode ser que essa diferença significativa aqui de 20 centímetros tenha a ver com essa ondulação. Porque isso aqui tem que levar em conta que 11h34 foi o começo da enchente. Vamos lá para o gráfico de novo. 11h34 aqui, 14 é o equivalente a 11 horas. Então 11h34 foi quando começou a dar o pico mais intenso aqui da chegada da água, né? Então pode ser que tenha a ver. E daí aqui eu queria mostrar também a parte do alerta, né? Então o sistema ele fica mandando o e-mail automático, ele foi configurado para enviar alarmes com acima de 1 metro de água, né? Então aqui ele fica mandando a cada, no caso está para teste, ele está mandando a cada 15 minutos, cada 10 minutos, e acho que não, 5 minutos, desculpa. E então ele manda aqui o alerta de inundação sensor 1 e o nível, e daí ele manda aqui a foto, aqui é o local onde está instalado o sensor, ou seja, ele está próximo da chegada da água, então aqui a água chega com mais violência, ela chega tanto por cima quanto por baixo aqui dessa área, ele está medindo aqui, né? E daí aqui ele tem um link para se clicar e verificar para confirmar se o dado procede ou não, né? Ou se é um problema de, sei lá, algum bicho que passou e gerou uma leitura equivocada, né?
Agora aqui nas fotos, só para mostrar o ocorrido, né? As fotos do evento eu tenho aqui o pluviômetro e a régua, né? Então eu peguei a máquina fotográfica e eu bati algumas fotos, né? Que são desses momentos aqui da leitura da tabela, né? Quando estava muito cheio, perto de 1,63 m ali, daí não dava para chegar próximo da régua, então eu não consegui fazer a leitura. Então eu fui batendo e daí depois eu olhava no horário da foto e para poder atualizar a tabela no horário correto. Então aqui deu para ver que teve várias medições, e esse aqui, né, eu não cheguei a acompanhar porque não deu para chegar perto nesse horário, mas deu para ver que teve pelo menos uma sujeira aí na régua até mais ou menos 1,59, né? Lembrando que aqui no gráfico, né, dá para ver que chegou até 1,63. Então na régua dá para ver que tem uma diferencinha aqui. Dá para se ver aqui que pelo menos no 1,60, 1,59, 1,58 chegou. Aqui é o stand do pluviômetro, onde ele está instalado, e aqui é uma foto mais de distância, aqui tem a ponte que ela já está submersa praticamente, vai começar, não chegou a passar por cima ainda, mas está no limiar de passar por cima da ponte aqui, né? Aqui vai ser instalado a segunda estação. E aqui a parte do sensor, né? Então essa aqui é a estação 01 com o primeiro sensor ultrassônico, né? Então dá para ver aqui que a água fica mais turva, né? Mais movimentada, então mais ondulada, né? Nessa parte da chegada, né? E aqui a parte onde vai estar depois o pluviômetro automático instalado também, né? Por enquanto só tem esse manual. E é a próxima casa, né? E a inundação aqui chegou a pegar a minha varanda, né? E ficou praticamente 5 milímetros para entrar na lavanderia, em torno de uns 25 da casa, mas daí começou a baixar. Então era isso, era só para registrar a parte dos registros, né? O que foi feito, o que está implementado até agora, né? E o que está sendo medido já, né? Lembrando que ainda falta instalar uma outra estação aqui nessa ponte aqui e mais uma terceira. E aqui vai ter um pluviômetro automático medindo também os dados, né? Para comparar. Além dos dados previstos que já estão sendo monitorados com o MERGE. Então era isso aí. Boa noite. Então, eu queria complementar a análise com algumas considerações adicionais para tentar entender por que teve as discrepâncias ali na medida do sensor ultrassônico com a régua linimétrica, né? E também com os dados previstos pelo modelo do MERGE CEPTEC, né? Em relação aos medidos com o pluviômetro de copo, né? Então, as possíveis causas da diferença da leitura da régua linimétrica e do sensor ultrassônico. Então, eu teve uma leitura aqui que ela deu 20 centímetros de diferença, né? Eu tive dando uma olhada lá no lugar, eu bati outras fotos, né? E o que dá para ver é que tem muita sujeira, né? Muito detrito que vem com a inundação, tá? Muitas das plantas aquáticas, muitos troncos, tá? E tem troncos grandes, né? Aqui é um tronco de uma bananeira, esse aqui que está aqui em cima, né? Ó, tronco da bananeira, mais troncos, tem garrafa PET, tem garrafa de vidro
Então, o que eu imagino é que a leitura errada do ultrassom pode ser porque parte desses detritos eles ficam fora da água, né? E daí acaba não pegando o nível da água e sim pegando o topo do detrito, tá? Então tem a probabilidade da leitura errada ser decorrente disso. Agora, com relação às possíveis causas da diferença de leitura do pluviômetro com o do modelo do MERGE Septec, então, para entender, o MERGE ele tem uma resolução espacial com a célula de grade de 0,1 grau por 0,1 grau, que dá equivalente a mais ou menos 11,1 km por 11,1. A parte da longitude ela varia em relação à longitude zero, mas dá para dizer que é mais ou menos isso. E um ponto a se considerar é o seguinte: eu estou entrando como dado para o cálculo a minha latitude e longitude da minha estação. Ou seja, é um ponto nessa grade de 11 por 11 quilômetros, né? Mas para o MERGE, o valor da prestação, pelo que eu entendi da documentação que eu li, isso aí eu preciso confirmar, mas a princípio esse dado do ponto ele é igual para qualquer localização do ponto no quadrado. E um quadrado de 11 por 11 quilômetros é um quadrado grande, então ele pega aqui praticamente até os ingleses do Rio Vermelho lá, e até praticamente Canasvieiras, Praia Brava, e a probabilidade de estar chovendo mais intensamente num ponto desse e não estar chovendo ou chovendo menos no outro é grande. Para fazer o processamento do MERGE, então eu uso os dados do CDO, que é o Climate Data Operators, né? E eu estou usando o modelo de interpolação Nearest Neighborhood, que então o código do CDO é esse aqui, CDO Cell Name. Eu estou selecionando só os dados da precipitação e estou fazendo o remap NN para o método do Nearest Neighbor Remapping. Para o meu ponto de latitude e longitude, eu estou lendo um arquivo que eu já converti do formato GRIB, que é o formato padrão do MERGE, para NetCDF. Então, só lembrando aqui que a leitura manual deu 144 milímetros e o calculado pelo MERGE com esse modelo do Remap NN, do Nearest Neighbor, deu 94,79. Uma diferença de 49 milímetros, né? Eu dei uma pesquisada e o CDO tem esses outros métodos de interpolação, bilinear interpolation, bicubic, distance weighted average remapping, que eu cheguei a testar esses modelos. Então eu levantei uma tabela aqui comparando. Esse aqui foi então o modelo da análise inicial, né? Até esse aqui eu tinha calculado no MERGE 94 que não era o horário total. Daí esse aqui eu já calculei o horário total, que para mim a precipitação continuou dando 144 milímetros, tá? A lida. Já o Nearest Neighbor deu 102. Lembrando que a medida é 144. Eu testei com a interpolação bilinear, ela deu menos ainda, então a diferença é maior, 97. E a interpolação bicúbica deu 103, foi a menor diferença. E a média ponderada por distância deu 94. Então eu tenho que entender se eu usei o comando CDO passando esses métodos da forma correta ou se vai ter variação. Mas basicamente não teve uma diferença significativa. Então continua tendo uma diferença grande em relação ao dado medido e ao dado calculado pelo MERGE. Então, como próximos passos, eu preciso estudar melhor o CDO
para entender exatamente como é que ele faz esses cálculos, né? E quais são as formas de interpolação e processamento dos dados que ele está usando e como ele lida com isso. E se tem algum método que eu possa fazer com que o meu ponto específico nessa grade de 11 por 11 km tenha uma precisão melhor. E eu também estou finalizando o desenvolvimento do hardware aqui de um pluviômetro automático, que é um pluviômetro de báscula. Então, eu espero que até aí, meados, final de dezembro no máximo, eu esteja com esse equipamento instalado. Daí eu posso ter um comparativo com os dados da leitura do pluviômetro manual da Incoterm para saber se vai ter discrepância ou não. Então, o que eu tinha para apresentar era isso aí, era só um complemento para deixar mais claro. Era isso aí. Tchau.